pregar hoje sobre a fé que sustenta a promessa. Existem diferentes níveis de fé. Eu quero aqui com muito cuidado trazer o entendimento que existem também diferentes tipos de fé, formas diferentes pelas quais a fé se aplica. Eu quero falar sobre 3 tipos de fé que podem mudar a sua história. Elas são fundamentais. Não dá para viver milagre sem fé. Não dá para viver salvação sem fé. A fé, ela é um pré-requisito básico para tudo que acontece no reino de Deus. Pela fé cremos que Ele existe, cremos na ressurreição, cremos que Ele se move. Pela fé cremos nas promessas. Pela fé cremos, independente dos levantes, dos desafios, dos gigantes. A fé é um firme fundamento. Pela fé tratamos coisas que não são como se já fossem. Pela fé a gente trata como sendo algo natural, aquilo que aos nossos olhos naturais é impossível. A fé crê no inacreditável, a fé vê o invisível. Isso é fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero falar sobre 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé que eu quero compartilhar é a fé que confia. A fé que confia é uma fé pautada no caráter do Deus que conhece. E é por isso que é impossível confiarmos no caráter de quem não conhecemos. Você conseguiria deixar os seus filhos aos cuidados de alguém que você nunca viu? Você conseguiria deixar a sua empresa sendo gerenciada financeiramente por alguém que você nunca testou, você não conhece? Você faria isso? Por que a gente não faz isso? Porque em sã consciência é impossível a gente confiar em um caráter que a gente não experimentou. E é por isso que tem muita gente que não consegue viver promessas de Deus, porque não conhece o caráter de Deus, logo não consegue confiar nele. Quando Deus diz, eu vou fazer, quem conhece o caráter de Deus e sabe que foi Deus que falou, descansa, porque eu sei quem falou, eu sei quem prometeu. Eu sei que Ele não é homem para que minta. Eu sei que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Agora, se eu não sei quando é Deus que fala, quem não é, ou quando não é, eu posso estar esperando por promessas que um profeta me disse, alguém me disse, uma irmã me disse, alguém no culto me disse. Tem 10 anos eu estou chateado com Deus, porque Deus não cumpriu o que prometeu, sendo que na verdade aquilo nunca foi uma promessa dele. Confiar no caráter de Deus é importante para entendermos como Deus é, como se move, e também entendemos quando é Deus que fala e o que Ele fala. Irmão, discernimento é algo tão poderoso. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. A sabedoria não está em sermos animados, porque tem muita gente que começa animada, mas não termina bem. Sabedoria não tem nada a ver com estarmos empolgados, não tem nada pior do que um tolo empolgado. Sabedoria é discernimento. Eu sei quando Deus fala, eu sei quando não é de Deus. Eu entendi que essa porta é para eu entrar, eu entendi que essa porta não é para eu entrar. Eu entendi que isso é bom, mas não é para mim. Eu entendi que isso é bom, mas não é para agora. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu preciso conhecer o caráter de Deus para que eu possa confiar nas promessas de Deus. Porque a única garantia que nós temos de que essa promessa é real é quando cremos que Deus é real. A única garantia que eu tenho que essa promessa vai acontecer é quando eu sei que Deus não é alguém que joga dados. Deus não faz coisas por acaso, não. Ele abre a sua boca e algo acontece. Então quando você começa a entender que quando Deus abre a boca algo acontece, quando Deus abre a boca e fala algo para você, você já tem 100% de garantia de que vai acontecer. Por quê? Eu sei quem fala comigo. E eu não estou pregando de algo que eu acho, não estou pregando de algo que é bonitinho pregar. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido. E todas as vezes que eu não consegui discernir e me mover, eu me frustrei. E todas as vezes que eu consegui discernir e me mover, eu prosperei. Quando a gente estava na América, faz 1 ano essa semana, vivendo o melhor momento. Já falei milhares de vezes sobre isso, mas eu falo porque para alguém pode fazer muito sentido. Eu conheço brasileiros que o sonho da vida dele é ter um green card. Você está sendo pastoreado por alguém que acabou de ganhar um e Deus falou, abre mão, e eu não tive dificuldade de abrir. Por quê? Porque é uma vida com Deus, ouvindo, obedecendo e vendo que é melhor obedecer do que não obedecer. Então quando Deus fala, não é Miami, é São Paulo. Quando Deus fala, não é mais América, é Brasil. Quando Deus fala, não é mais aqui, agora é lá. Irmão, como você conhece o caráter de quem te chama, você confia. Você sabe que o meu amanhã vai ser melhor do que o meu hoje.
Você sabe que o que Deus me chamou para viver, por mais que seja desconhecido, não é incerto. Deus não me chamou para um lugar que Ele não esteja para me receber. Amém? Então, o primeiro tipo de fé, fé que confia. Eu conheço o caráter de Deus, logo eu confio no caráter dele. Eu conheço como Deus se move, logo eu entendo quando é um mover de Deus e quando não é. Eu conheço a presença de Deus, logo eu sei quando isso aqui é presença ou é só barulho. Eu conheço a forma como Deus faz. Irmão, esse conhecimento, ele nunca cessa, porque a gente precisa perseguir ele durante toda a nossa jornada. Inclusive esse é o propósito da jornada de fé, é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então todo mundo que é maduro na fé e está vivendo algo sobrenatural, alguém que está vivendo um romper, alguém que está crescendo em uma área, você pode ter certeza, essa pessoa acessou o nível de revelação do caráter de Deus naquela área, acessou o nível de entendimento dos princípios de Deus naquela área, e por isso prospera naquela área. E é possível conhecermos, experimentarmos e prosperarmos em algumas áreas do caráter de Deus e em outras não. Tem gente que é muito ativado nos dons, é usado em profecias, é usado em palavras de conhecimento, em palavras de sabedoria, é usado em cura. Mas, por exemplo, é fechado para a prosperidade bíblica. É possível você viver uma vida de falta e de escassez. Tudo falta, depende de ajuda de outros, depende de socorro de outros, depende da provisão. E ainda assim é extremamente usado nos dons. Por quê? Porque você entendeu um princípio, usufrui dele, mas não se abriu para outro princípio e não usufrui dele. Deus é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que restaura. Alguém comigo aqui? Ele é o Deus que abre portas, Ele também é o Deus que fecha portas. Ele é o Deus que acalma tempestades, Ele é o Deus que silencia as vozes ao nosso redor. Alguém está comigo? Diga amém. Mateus 14, 22 fala sobre um momento que a gente acha extraordinário, algumas coisas sobrenaturais que aconteceram, mas nem sempre a gente se atenta a um princípio poderoso. E é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Só abrindo parênteses aqui, Jesus sempre se isolava antes de algo glorioso e depois de algo glorioso. Ele é batizado, se isola 40 dias e 40 noites. Ele começa o ministério. Então, depois do batismo, antes do início do ministério, depois de um grande milagre, antes de um romper, antes da crucificação, a gente sempre vê Jesus buscando em secreto aquilo que ele liberaria em público. Então, irmão, se Jesus precisa de tempo com Deus, entenda, você precisa também. Amém? Fecha parênteses. Então ele estava sozinho. Versículo 24: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Pega isso aqui, irmão. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começaram a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Versículo 32, aqui está uma chave. Quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode falar comigo? Diga: quando entraram no barco, o vento cessou. Não, pega essa chave aqui. Mudou a minha história, pode mudar a história de alguém. Jesus está estabelecendo um princípio aqui. Jesus não acalma a tempestade quando ele está longe. Jesus não acalma a tempestade enquanto anda sobre as águas. Jesus não acalma a tempestade mesmo com Pedro afundando. Jesus não acalma a tempestade quando os discípulos estão com medo. Você percebe? Existiam várias necessidades. Os discípulos tinham uma necessidade. Porque, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. O reino de Deus não se move pela sua necessidade. O reino de Deus se move a partir da sua fé.
A viúva tinha uma necessidade, mas quando ela se moveu em fé e fez o que o profeta falou para fazer, a provisão foi derramada sobre ela. A mulher do fluxo de sangue tinha uma necessidade, ela sangrava, ela era isolada da família dela há anos, mas quando ela se moveu em fé, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Ela recebeu a cura. O paralítico que foi colocado, içado pelos amigos do alto do telhado, ele tinha uma necessidade. Milhares de outros paralíticos existiam naquela época e tinham a mesma necessidade, mas ele se moveu em fé. Os amigos levaram ele a um lugar, ele se expôs a riscos, a perigo, a vergonha, e por isso ele acessou o milagre. Então guarda isso, o reino de Deus não se move por necessidades. Tem gente que fala, será que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo. Será que Deus não sabe? Sim, Ele sabe. Mas o seu milagre não é uma resposta de Deus à sua necessidade. O seu milagre é uma resposta de Deus à sua fé. Alguém está aqui? Eu, se fosse você, já estava queimando. Eu estou sentindo uma presença aqui diferente, irmão. Não seja indiferente. Não é sobre necessidade, todos temos. É sobre fé. Nem todos têm. É por isso que todo mundo tem várias necessidades, mas nem todo mundo está vendo uma provisão de Deus, um toque de Deus, uma resposta de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre. A fé ativa libera milagres reativos. Você dá um passo, os céus se movem. Você dá um passo de fé, os céus reagem. Você faz algo por fé, os céus reagem. Alguém comigo? Você libera uma semente por fé, os céus reagem. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé passiva não gera nada. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não ativa chamados. Uma fé passiva não muda a história. Por quê? Porque passividade é igual a neutralidade. E neutralidade não muda nada na face da terra. Quando Jesus chamou você para uma nova vida, Ele não te chamou para sair de um lugar negativo e ir para um lugar neutro. Eu fumava, eu não fumo mais. Legal, você está no marco zero. Eu bebi e não bebo mais. Eu traí e não traio mais. O seu chamado não é para sair de um lugar ruim e ir para um lugar neutro. O seu chamado é para sair do reino das trevas e para você ser transportado para o reino do Filho do seu amor. É um lugar mais alto, é caminhar em grandeza, é viver o chamado, é ver dons sendo ativados. Alguém comigo aqui? Eu bebi e não bebo mais. Não. Isso, irmão, e com muito carinho que eu vou falar. Qualquer projeto, se você tem um projeto, por exemplo, extraordinário como de Alcoólicos Anônimos, se você tem um bom terapeuta, se você tem um bom cuidado, alguém pode, só trabalhando na sua mente, te ajudar. O Evangelho não é sobre algo que alguém poderia fazer. O Evangelho é sobre algo que só Jesus poderia fazer. Então, homens conseguem me ajudar com vícios, homens conseguem me ajudar com crises, homens conseguem me ajudar com dívidas. O Evangelho não é só sobre isso. Essas coisas são consequências do Evangelho. Mas o que existe mais poderoso no Evangelho é que Jesus resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Fomos feitos escravos por meio do nosso pecado, mas pela justiça de Deus fomos feitos justiça. Amém? Então deixa eu voltar para esse lugar. Os discípulos têm uma necessidade. Pedro afunda, Jesus olha para ele e vê uma necessidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus não resolve o problema até um momento específico. Que momento é esse? Deixa eu ver se alguém pegou. Até ele entrar no barco. Por quê? Jesus está ensinando algo para a gente. É didático o que ele está fazendo. O princípio que Jesus está estabelecendo é: eu quero criar em vocês não uma fé circunstancial, mas uma fé existencial. Vocês não vão ficar em paz porque o mar se acalmou. Vocês vão ficar em paz porque eu estou com vocês. Pega isso aqui, igreja. Porque se Jesus, se for para ele, você pode fazer melhor. De verdade, eu sei que é domingo de manhã, eu sei, mas a gente pode dar mais para ele. Você pode fazer melhor que isso. Aleluia.